Comprar imóvel, alugar imóvel, é mais um assunto relativamente polêmico que divide opiniões, principalmente que nos educadores financeiros, né? A maioria sempre fica falando, tem que alugar, vale mais a pena. De fato, isso é verdade, na maioria das vezes vai valer mais a pena para você alugar esse imóvel, mas é importante a gente esclarecer um pouco melhor essa situação. Eu também tenho uma opinião um pouco mais diferente da grande parte, né, dos educadores financeiros em mais esse sentido, porque é o seguinte, se a gente parar para pegar aqui na caneta, na ponta do papel, fazer as contas, naturalmente a gente vai perceber que vale mais a pena você alugar um imóvel. Eu acho que isso aí, existem 150 vídeos no YouTube que te provam isso, 300 artigos que te provam isso, mas eu acho que o imóvel ele é uma situação, comprar um imóvel é uma situação que envolve mais do que a ponta de uma caneta. E aqui eu já vou fazer um primeiro disclaimer, minha primeira observação sobre esse assunto. A maioria das pessoas, qual que é o certo? Você se propõe, você aluga um imóvel, mas se propõe a também economizar uma parte desse valor que você utilizaria para comprar o imóvel. Você vai investir esse valor, essa diferença, você continua pagando o aluguel em vez de comprar, e esse valor que você utilizaria para pagar as parcelas, o financiamento para comprar o imóvel, você investe esse dinheiro, você guarda esse dinheiro. Isso é um fator muito importante nessa conta aí que a pessoa costuma colocar. Mas uma coisa que eu percebo é que a maioria das pessoas alugam, ótimo, vale mais a pena na ponta do lápis, ok, sem problema nenhum. Até para aquelas pessoas que sempre estão se mexendo, se movendo, é melhor mesmo, mas na ponta do lápis é melhor alugar o imóvel na maioria das vezes. Só que você deve se propor a guardar uma quantia de dinheiro, economizar o dinheiro, para que a conta como um todo valha mais a pena ainda. Só que o que eu costumo perceber é que a maioria das pessoas alugam o imóvel, mas elas não conseguem guardar dinheiro por tanto tempo, elas não conseguem investir bem esse dinheiro. Então acaba que a pessoa, no longo prazo, no médio prazo, ela vai ficar sem um imóvel próprio, mas sem dinheiro guardado. Ela vai continuar com aluguel ali. A maioria das pessoas não tem capacidade, não tem a educação financeira pronta, bem estruturada, para você conseguir guardar essa diferença, para você conseguir poupar esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Pô, mas chega lá, alguém pede dinheiro emprestado, a pessoa vai lá, guardou um pouquinho dela ali, já empresta, depois já faz alguma cagada, perde o dinheiro, às vezes tem que usar para alguma emergência, e a pessoa vai, e a vida é sempre assim, sempre vai aparecer alguma coisa que vai te tirar dinheiro. E no final das contas, boa parte das pessoas vão deixar de comprar o imóvel porque vale mais a pena alugar, só que essa diferença desse valor, elas não vão conseguir guardar. A maioria das pessoas não tem capacidade para guardar o dinheiro. Então elas vão ficar sem o imóvel e sem o dinheiro guardado. Elas vão continuar morando de aluguel e não vão construir nada. Então é o seguinte, para mim, na minha opinião, se você já está tranquilo com a sua educação financeira, se você já se provou aí que você já consegue ver a reserva de emergência e não quer ficar mexendo nela, o pessoal tem uma tarde, não consegue nem segurar a reserva de emergência, caiu a bolsa, quer usar a reserva de emergência. Aí, a reserva de emergência quer colocar no PicPay, 200% CDI. O pessoal não consegue nem se segurar na reserva de emergência, quem dirá economizar 100, 200, 300 mil, deixar guardado e investido. Esse dinheiro que você usaria para ajudar a comprar um imóvel. A maioria das pessoas não consegue nem fazer o básico, uma reserva de emergência, e querem ficar economizando esse dinheiro 5, 10 anos para depois comprar um imóvel lá na frente, investir esse dinheiro, o que quer que seja. As pessoas não têm educação financeira para aguentar essa situação. A maioria das pessoas de fato tem que ir lá e financiar, comprar um imóvel. Porque pelo menos daqui 10 anos, 15 anos, ela vai estar com esse imóvel, ela vai estar com aquilo ali. E outra, eu tô falando com a massa da população. É claro que muita gente não vai gostar dessa minha opinião e eu tô tranquilo com isso, né? Eu venho em diversas vezes, eu venho numa situação, numa opinião contrária ao que a maioria dos educadores financeiros, ao que a maioria das pessoas que consomem conteúdo de outros educadores financeiros falam. Mas a verdade é essa, a maioria vai chegar daqui 10 anos e vai ficar sem o imóvel e sem o dinheiro guardado. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Financiar o imóvel, na verdade, eu não acho que é nem um grande adequado. É claro que o certo seria você ir economizando mesmo e comprar à vista ou dar uma grande entrada e os seus juros no financiamento ficassem bem baixo, o que quer que seja.
mas a maioria das pessoas vão perceber que é melhor alugar, financeiramente falando, na ponta do lápis falando, é melhor alugar, e elas vão economizar então essa diferença. Bom, então eu vou alugar e vou ficar economizando dinheiro, mas esse dinheiro, a pessoa não consegue manter esse dinheiro investido, manter esse dinheiro guardado. A maioria não vai conseguir, e ela vai terminar sem esse dinheiro guardado e sem o imóvel que ela não comprou. Eu vejo que é uma coisa que vai acontecer com boa parte das pessoas e, portanto, vamos finalizar. E, portanto, se você acha que você tem uma educação financeira, se você está preparado para permanecer no seu aluguel ali, pagando aluguel, mas guardar de verdade esse dinheiro, guardar de verdade essa diferença, esse dinheiro que você utilizaria para dar entrada no imóvel, para pagar as parcelas altas do imóvel, os juros desse financiamento, o que quer que seja. Se você tem a capacidade de verdade, educação financeira de verdade, a base financeira de verdade para guardar esse dinheiro, beleza, vai de aluguel, daqui 5, 10, 15 anos, você consegue ficar muito mais próximo do seu imóvel. Agora, pro povão mesmo, cara, eles não vão conseguir guardar esse dinheiro. Eles não vão conseguir. E essa é a realidade. Então, se você, de fato, confia na sua educação financeira, você estuda, se você investe em você mesmo para isso, você sabe que você estuda, que você está preparado, você consegue pelo menos cuidar bem da reserva de emergência, de uma carteirinha de investimentos, e você tem a mentalidade boa para isso, você consegue economizar bem o seu dinheiro, cuidar bem do seu dinheiro como um todo, pode valer a pena para você morar de aluguel e lá na frente só comprar um imóvel à vista, enfim. Agora, para a maior parte das pessoas, isso não vai funcionar. E eu falo sem medo de errar. E olha só, agora eu vou finalizar o raciocínio de verdade. Eu não quero nem entrar, eu nem entrei naquelas questões do benefício que de fato um imóvel próprio vai exercer psicologicamente sobre a sua mulher, sobre sua família, sobre seus filhos. O benefício que um imóvel traz para sua segurança familiar, para sua tranquilidade familiar, né, para suas crianças falarem, pô, isso aqui é minha casa mesmo. Eu não vou nem entrar nesse ponto, que aqui sim, novamente, vai muito além disso aqui, ó, da ponta da caneta. Vai muito além. Eu vou voltar para a situação mais simples que eu estava falando anteriormente. Quando você financia um imóvel, você tem as parcelas mensais para pagar, a maioria das pessoas, cara, elas vão fazer o que dá no limite ali e vão pagar essas parcelas. Daqui 10 anos o imóvel de fato vai estar quitado. É claro que elas vão pagar 2 vezes o imóvel, mas vai estar lá. Como eu disse, a maioria que se propõe a alugar vai ficar sem o imóvel e sem o dinheiro. A maioria, o povão, que se tentar fazer isso, essa é a realidade final. Porque não consegue guardar dinheiro 10 anos. 10 anos economizando, não vai conseguir. Não vai conseguir juntar o dinheiro. Pelo menos não o dinheiro que de fato colocou na ponta do lápis que teria lá no final das contas. Porque existem também muitos imprevistos. Como eu falei, sempre vai ter alguma situação que vai te tirar dinheiro, você sempre, às vezes vai perder algum dinheiro. Só faça isso, coloque na ponta do lápis se você de fato se propõe a seguir, né? Se você se propõe a seguir, porque a maioria das pessoas, elas vão ter esses não recorrentes no meio do caminho e vão usar o dinheiro. Agora, se você está financiando o seu imóvel, você tem lá toda aquela parcela para pagar todo mês, cara, a maioria vai pagar assim, vai atrasar uma parte assim, mas as chances são que você consiga trabalhar, fazer o possível para pagar essas prestações do financiamento e no final das contas você vai ficar com o imóvel. Agora, porque você vai se obrigar a isso, se você não fizer isso, o banco, você vai entrar num juros compostos na sua dívida que você vai se fuder de vez, a verdade é essa. Né? Todo mundo sabe como que é os juros dos bancos. Agora, é muito mais fácil a pessoa se propor, porque está com fogo na bunda batendo ali, pagar todos os meses o financiamento do que economizar e guardar todos os meses. As pessoas, elas estão mais programadas, é mais simples para a realidade do povo brasileiro, eles conseguem lidar melhor ali para tentar pagar o que dá ali no financiamento do que conseguir ficar 10 anos guardando dinheiro. A maioria não vai conseguir, cara, guardar esse dinheiro. Esse é o ponto. Esse é o meu ponto. A maioria das pessoas não vão conseguir investir bem, cuidar bem, armazenar esse dinheiro. Elas vão estar sempre distraindo esse dinheiro para alguma outra coisa. Se você não tem uma educação financeira pronta, bem preparada, dificilmente você vai conseguir, no final das contas, fazer essa continha valer a pena do aluguel. Então, assim, essa é a minha opinião, fora todos os benefícios dessa questão da família que eu citei anteriormente, né? Então, acho que o raciocínio que eu trouxe aqui é um esclarecimento importante que a gente também tem que pensar na hora de comprar um imóvel, que, na minha opinião, é uma situação que envolve muito mais do que a ponta da caneta.